Bem-vindo ao podcast Verdade que Liberta. E hoje nós temos uma conversa muito especial com uma pessoa admirável. Uma mãe neurodiversa que é um verdadeiro exemplo de fé e resiliência. Uma mãe que nos vai trazer um testemunho de vida, refletindo o que significa ser mãe e cristã, guiando seus filhos pelo caminho, como nos orienta Provérbios 22:6. Vamos dar as boas-vindas a Cris Bonerges. Seja muito bem-vinda, Cris. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Eu me sinto lisonjeada. É um prazer para mim estar aqui falando da minha vida, de tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, da minha fé e glorificar o nome do Senhor. Amém. O prazer é nosso te receber aqui no podcast Verdade que Amém. Liberta. E para começar então, Cris, a gente quer te ouvir, a gente quer te conhecer. Então conta pra gente a sua história, conta um pouquinho sobre você, sobre seus filhos, conta um pouquinho sobre a sua história, sobre como ser mãe neurodiversa, quais são suas dificuldades. Começa falando um pouquinho sobre a sua história. E sua história também como cristã, como tudo Amém. começou, quanto tempo você tem de vida cristã, vida ministerial. Fala um pouquinho sobre a sua história. Bom, a minha vida com Jesus começou aos 16 anos. Quem me apresentou Jesus foi meu esposo, Carlos. Ele me apresentou Jesus e parecia que eu já queria Jesus há muito tempo. E ele falou de Cristo para mim, e naquele mesmo instante eu me converti e eu nunca mais abandonei Jesus. Claro, né? Às vezes, assim, nas nossas imaturidades, a gente tem altos e baixos, né? Na nossa vida cristã, na nossa fé, mas eu nunca me vi sem Jesus, né? E aí a gente se casou, nós temos 25 anos de casado, em janeiro fazemos 26 anos de casados, e temos 2 filhos. Uma O longa nosso história. é uma longa história. Muita história. Daria vários Dá para podcasts a contar seguir muita dar. coisa. Isso é bom. Aí o nosso primeiro filho é o Saulo, né? É uma bênção na nossa vida. Ele vai fazer 22 anos e tá nos caminhos com o Senhor, serve ao Senhor, comigo também, e é uma alegria muito grande. E depois que o Saulo tinha 14 anos, a gente resolveu ter mais um filho, né? Era um objetivo nosso ter mais filhos, mas a gente acabou no meio do caminho se perdendo. Eu costumo falar assim que a gente acabou se perdendo no nosso egoísmo mesmo, de construir a nossa vida, compra casa, reforma casa, vamos viajar, vamos reformar, né? Vamos trocar de carro. E acabou que o tempo passou. Entendi. E o Saulo, com 14 anos, ele tinha uns 13. Eu falei pro meu esposo: olha, se a gente não tiver outro filho agora, não teremos. Vamos ter? E aí a gente resolveu ter. Perdemos ainda um antes do Caleb e depois veio o Caleb, que é autista. Ele tá dentro do espectro, mas ele é uma bênção nas nossas vidas. Olha só, fala um pouquinho sobre o Caleb. Como é que é a experiência de ter o Caleb, depois de ter tido um tempo aí, né? Teve primeiro o Saulo. Ele Isso. estava com quantos anos quando nasceu o Caleb? Quando o Caleb nasceu, o Saulo estava com 14 anos. 14 anos a diferença entre os dois. É. Como é que foi O essa pessoal costuma falar experiência? que são 2 filhos únicos, né? Uhum, Porque eles vão crescer ali bem distante um do outro, cada um vivendo uma vida diferente. sim. Não deu tempo do Saulo acompanhar e brincar com Caleb, né? Então, assim, são 2 filhos únicos, o pessoal costuma falar. Mas, assim, quando eu tive o Saulo, ele sempre foi uma criança, assim, muito agitado, muito sapeca, mas o Saulo, ele não me dava trabalho. O Saulo, ele foi uma criança fácil de conduzir, né? O Entendi. Senhor sempre me abençoou muito, mas, assim, o Saulo, ele não me dava grandes demandas. Então, quando a gente resolveu ter outro bebê, eu vendo o Saulo com 14 anos ali já na obra ministerial, né? Com tanta responsabilidade, o que eu tinha no meu coração era algo que Deus olhou para mim e falou: ah, você não sabe o que você está falando. Eu pensei: bom, eu vou ser uma excelente mãe, né? Porque eu tirei de letra no primeiro filho. Aí veio o Caleb autista. Mas até que a gente percebeu, né, contando com a ajuda de pessoas que observaram melhor do que nós, entendiam melhor do que nós, e aí a gente recebeu o diagnóstico, eu vi ali naquele momento que eu não era nada sem Jesus. Nada. Por mais que a gente às vezes Amém. fala isso, muitas vezes a gente fala de boca para A gente fora. se acha autossuficiente, né, Cris? Sim. A E gente acha que a quando força está em nós. Por mais que é, às vezes a gente fala, não,
é É Jesus, a Jesus. gente até afirma isso muitas vezes, né? Mas nem sempre isso é um fato no nosso coração. Sim, sim. Às vezes a gente não percebe, mas aquele orgulho tá ali, sabe, Uhum, enraizado no nosso uhum, coração. E eu pude perceber isso depois, porque com Caleb a gente passa por tantos desafios, sabe? uhum. E é uma coisa muito engraçada, porque são desafios novos todos os dias. O Imagino. Senhor não cansa de nos surpreender. Às vezes eu fico um pouco cansada e falo, ô Senhor, pega leve. Mas ele capacita, sabe? E Amém. aí veio o Caleb para me ensinar que eu ainda tinha muita coisa que aprender. Amém. Isso é muito importante e é bom também, né? Sim, Porque a gente acaba aprendendo também a dependência, sim, isso mesmo. né? A gente vê a dependência que o filho tem muitas vezes da gente e que a gente tem do nosso amado Deus, né, É, Cris? foi o que eu pude perceber. Que às vezes o Senhor ele nos permite assim alguns momentos da nossa vida, algumas circunstâncias na nossa vida, justamente para que você perceba que você ainda não chegou lá É, e que você não vai chegar lá. Você tem que estar sempre exatamente. buscando chegar lá. Mas você sempre vai depender do Senhor, sempre vai depender do Espírito Santo. E E sem ele, não, você não é é nada. impossível. E é uma construção e uma desconstrução. Sim, Porque é uma construção que nos constrói para nos parecermos cada vez mais com Jesus e nos desconstrói daquilo que a gente, sim, na verdade, acaba trazendo para nós mesmos, né? é. Que nos enche de orgulho, de vaidade, de soberba, mas vai nos desconstruindo. E, na verdade, você, como uma mãe de uma criança que todos os dias te ensina, te tira desse lugar de te encher de si mesma e se esvazia de si Sim. mesma, né? E te enche da possibilidade de se encher de Deus e de conhecer cada vez mais esse Deus, né? E durante muito tempo eu não percebia, mas depois eu fui perceber que durante muito tempo eu vivia na religiosidade. E hoje, assim, todas as oportunidades que eu tiver, eu quero falar sobre isso, Amém. porque foi algo muito profundo no meu coração. A pessoa, quando ela vive na religiosidade, ela vive no engano. Ela se sente bem, confortável, porque ela está cumprindo Ritos, os rituais, cumprindo as regrinhas, sim, né? Cumprindo o passo a passo, se enchendo de ministérios na igreja, sim, servindo, doando, sim, abençoando. Mas muitas vezes você não tem intimidade com com Deus. Jesus. Como Jó. Sim, Jó, ele era reto e íntegro, né? No início da sua caminhada. sim. Ele não deixou de ser reto e íntegro, mas ele ainda não tinha intimidade com Deus. E ele passa a ter depois. Exatamente. Depois dessa experiência, ele passa a Isso. ter. Aí os olhos dele não somente veem, Uhum. né? Assim, ele começa a ver Deus de uma forma totalmente diferente, né? Aliás, na verdade, os meus olhos te veem, né? É. É o que ele diz depois no final da trajetória que ele teve ali com Deus. E você percebe que pelo simples fato de você conhecer mais o Senhor, se aproximar mais do Senhor, todas as suas aflições, todos os seus desafios, eles valem a pena. Eles Sim, valem a pena porque você começa a perceber o quanto você é uma pessoa melhor, sim, o quanto você busca estar melhorando. A partir do momento que eu acho que eu já estou bem o suficiente, tem alguma coisa errada. exatamente. Então, quando você percebe que você não é boa o suficiente, quando você percebe que você não está no patamar que Deus Amém. quer, isso te impulsiona a buscar mais, Amém. É a isso. sair da sua zona de conforto, a querer mais de Jesus. É isso mesmo. Amém. Glória a Deus. É exatamente isso, né? E quanto mais perto de Jesus a gente está, quanto mais perto de Deus, mais a gente vê a grandiosidade dele e a Uhum. nossa pequenez, né, Cris? Amém. Amém. E Cris, tem algum momento assim específico, algum caso assim que aconteceu que te marcou muito? Algum momento que foi difícil na sua vida e que te marcou e que a sua fé, o fundamento da sua fé foi a base para que você conseguisse permanecer naquele desafio e conseguisse permanecer com seus filhos e passar para eles essa fé que você tem? Olha, eu costumo falar que todas as vezes que eu me vi voltando os olhos para Jesus e me fortalecendo
no Senhor, através da minha fé, é uma coisa que não vem de mim. O Senhor me busca. O Senhor, ele me busca o tempo todo. Porque eu sei que eu, por mim, eu não seria capaz de fazer isso. Amém. Ah, toda a trajetória do meu casamento foi bastante desafiador. Com a chegada do diagnóstico do Caleb, a gente descobriu que o meu esposo também é autista. Olha só. Então, assim, até eu descobrir isso, foram anos de grandes desafios. Porque a pessoa que está no espectro autista, ela não funciona da mesma forma que nós. O Sim, cérebro dela não funciona, não acompanha do mesmo jeito que nós. sim, Eles não sentem do mesmo jeito que nós, sim, entendeu? sim, Então, exatamente. por exemplo, o meu esposo. O meu esposo, ele passa por um cansaço que eu olhava assim e falei assim, não, mas não é possível que ele tá cansado. Ele acordava de manhã e aí ele tinha que resolver alguma coisa no centro, por exemplo, ir numa loja, num banco, algo assim. Hoje a gente não faz isso mais, né? Aham. Mas aí ele ia lá, ele resolvia alguma coisa, ele ia de moto, ou seja, tá sentadinho, né? Aí ele chegava em casa porque ele sempre trabalhou depois do almoço até a noite. Sim, Então ele sempre teve as manhãs, né, tranquilas para resolver as questões e tal. E aí ele chegava, e aí eu ia pedir para ele lavar uma louça, me ajudar em alguma coisa, né? Eu preciso descansar para trabalhar. Eu falei assim, mas como que você precisa descansar? Mas você dormiu a noite toda. Pensa num bichinho bom de sono. Se você dormiu a noite toda, você só foi ali e voltou. Por que que você precisa descansar? Mas isso daí é um cansaço devido aos estímulos. sim. Eles cansam, por Tem exemplo, muito se, estímulo na mente? sim, Seria isso? visual, por exemplo, se ele Sim, tivesse aqui, hoje tá tranquilo aqui, mas sabe aquelas luzes fortes? sim, Aquilo cansa sobremaneira, porque entendi. estimula muito o cérebro dele, estimula muito a visão, ele tem sensibilidade, assim como o Caleb. Se ele for para um lugar, por exemplo, onde tem som muito alto, ele não fica. Eu não Entendi. preciso nem esperar que ele vai ficar, porque ele não vai ficar. Quando a gente chega na igreja, se o som estiver um pouco alto, ele já prefere ficar Para no ele é fundo. incômodo. Ele Uhum. gosta de ficar no fundo. Ele não gosta de fazer contato visual. Isso, para mim, que não entendia nada, que nunca tinha ouvido falar sobre autismo, foi algo muito difícil para mim. Eu pensava, eu sanguínea, pensa! Eu sanguínea, gosto de agito, gosto de barulho, Afetiva, muito muito afetiva. afetiva. Pessoas, gosta de estar com muita Ele é gente. totalmente ao contrário. Ele Entendi. gosta, sim, das pessoas que nos cercam. Ele ama os amigos, ele ama os irmãos, sim. Mas Sim, a limitação dele é bem menor, sim, entendeu? A bateria social dele é infinitamente menor. Rapidamente ele cansa, rapidamente ele quer ir embora. Então, assim, antes eu ficava assim, gente, mas por que que ele não olha nos olhos? Eu sofria com isso. Eu sofria profundamente. Então, assim, hoje eu entendo, né? Então, assim, já começou o desafio no casamento. Aí entendi. veio o Caleb, mais desafio, porque aí eu tive que aprender. Por isso que eu não julgo quem às vezes chega e fala algo que não tem nada a ver, né? Às vezes tem umas pessoas assim, que realmente não têm noção. Mas você consegue identificar quando uma pessoa fala por falta de conhecimento apenas e quando é uma pessoa preconceituosa, uma pessoa maldosa, né? A maioria vai falar por falta de conhecimento. E que hoje realmente, assim, muitas pessoas ainda não têm conhecimento, Não né? tem. Não Por isso, sabem assim, que exatamente como eu faço acontece. questão de o tempo todo estar falando sobre o autismo, falando Uhum. sobre as minhas experiências, porque eu Sim, não nasci sabendo. sim, E eu contei com a ajuda de pessoas que sabiam e sim, puderam me ajudar num momento assim que eu pensei, como que eu faço para ajudar meu filho, sim. né? Porque até então eu não sabia que o Carlos era autista, né? Entendi. E aí o Carlos, ele já é um pouco mais devagar, porque tem autistas que são super agitados, igual o Sim, Caleb. O Carlos, eu imagino que ele teve um momento de agito dele na infância, porque hoje, pensa numa pessoa tranquila. E aquilo eu quero um negócio para ontem, e ele tá tranquilo. E aí, então, assim, sabe? uhum. Foi difícil o início do diagnóstico do Caleb, eu correr atrás das coisas, sabe? Mas assim, Deus, ele tem capacidade de uma forma tão maravilhosa, tão especial, pô. Ele tem me sustentado mesmo, Amém, sabe? amém.
Tivemos também alguns desafios com Saulo quando ele chegou na adolescência depois do Caleb. Desafios assim de confusão mesmo por conta da adolescência, sabe? O inimigo ele nunca descansou tentando nos derrubar. Essa é a verdade. Desde quando o Saulo era bem pequeno, desde quando eu e o Carlos éramos recém-convertidos, a Ele não gente descansa, na não. verdade, né? A gente A tem que fugir gente é que dele. descansa, né? É, A gente brinca de ser crente, a gente descansa, a gente para um pouquinho para pensar na nossa carreira, é, como se a gente fosse ficar aqui para sempre. O diabo, ele não brinca de ser diabo. é. Ele é diabo o tempo todo. Enquanto a gente está distraído e ele colocando mais distrações. É isso mesmo. Ah, nossa, olha que legal, ela gosta de artes, então eu vou colocar alguma coisa na mão para ela se empolgar aqui, aí ela vai esquecer a fé dela. Ela vai se distrair. É isso que o inimigo faz. Quando ele vê que um cristão ele está decidido a amar Jesus sobre todas as coisas, que ele não vai conseguir tirar aquela pessoa de Jesus, então ele vai distrair aquela pessoa É até aquela pessoa se verdade. enfraquecer. Vai tirando ela do foco, né? Vai Sim, tirando do alvo, vai do distraindo. Isso, propósito e distraindo. entendeu? Bem Então, lembrado. é desse jeito. Mas E aí assim, você teve desafio, então, com tive o com Caleb, mas também Saulo. com o Saulo. Tive com Saulo também. Teve um período que o Saulo. E assim, sinceramente, eu até hoje eu não entendo. Existem coisas que a gente não entende o propósito do Senhor. Talvez ele nunca vá me revelar isso e revele para o Saulo, não sei. Mas assim, teve uma época na adolescência do Saulo, a gente já tinha o Caleb. Chegou para o Saulo um convite para o Saulo ser modelo. Eu não sei, ele morre de vergonha disso, eu acho que ele vai me matar. Mas tudo bem, tá, Saulo? Não mate sua mãe, Não Saulo. mate mamãe, é tudo para a glória de Deus e amém. O Saulo, ele recebeu um convite porque o dono de uma agência de modas aqui da cidade ficou encantado com ele porque viu ele no stories de uma amiga. Olha só. E aí, nossa, esse menino é lindo, ele tem que vir cá. E aí eu fui, orei muito. E assim, no meu entendimento, na época, eu não faço nada sem orar, sem ter o direcionamento do Espírito Santo. E por isso que até hoje eu não entendo, mas naquela época o Espírito Santo me direcionou que era isso mesmo que ele queria. Que o Saulo fosse modelo. Eu falei, tá bom, Deus, então, né? Então vamos lá, né? Aí eu ainda falei, Deus, mas se não for, às vezes são as minhas emoções de mãe coruja, né? Então, assim, se não for da tua vontade, Deus, fecha todas as portas. Não, Deus foi escancarando as portas. Ele fez o teste, passou. O Saulo, ele deslanchou, ele se desenvolveu assim de uma forma. Era lindo ver o Saulo desfilar. Olha só. Era lindo ver o Saulo fotografar. Sabe, eu ficava babando. Mas o Senhor foi colocando, assim, descontentamentos no meu coração, sabe? Uhum. Por quê? Porque a carreira não era aqui para a cidade, tinha que ir para São Paulo. E ele Entendi. estava crescendo muito rápido. E as propostas já estavam batendo a porta. E eu falei, Deus, mas eu não estou entendendo o que o Senhor quer. Comecei a orar mais. Eu nunca deixei de orar, na verdade, né? Uhum. E aí, o Senhor, ele me direcionou que realmente não era. Então, assim, eu Não não era esse caminho. entendo o propósito pelo qual o Saulo esteve ali durante aquele curto período de tempo. Talvez seja para que ele testemunhasse na vida daquelas pessoas que estavam Sim, ali, né? pode ser mesmo. Mas assim, o Senhor me direcionou e eu falei, então tá, Deus. Sabe aquela coisa assim, tá bom, Deus, então vai lá e faz. Uhum. Deus falou assim, é você que vai lá e vai fazer, você é a mãe. Eu tô te mostrando a minha vontade. Eu tô te mandando fazer. Eu quero que você vá lá e faça. Tem que chegar pro filho que já estava com a carreira deslanchando lá em São Paulo. Fala, meu filho, você não vai. Foi um momento muito difícil na adolescência do Saulo. E eu falei, olha, e assim, glória a Deus, ele sempre confiou muito em mim. Olha, isso é muito bom. Isso foi uma construção também, né? Sim, Como mãe, com sim. certeza. E eu falei, olha, eu orei e o Senhor me deu um direcionamento que não. E aí ele não foi. E aí ele ficou mudo, engasgou, chorou. E eu falei: olha, você termina só o ano com as suas aulas, mas você não vai. E a partir. A gente estava no mês de dezembro. Uhum, A uhum. partir de janeiro você não vai mais para a agência, você não vai mais participar, você não é mais modelo.
Foi muito difícil para ele. Ele entrou num estado como se fosse um luto ali, porque também se tornou um sonho para ele. Mas ele entendeu. Ele Olha entendeu. só. Não é que ele entendeu, ele confiou. Ele não entendeu. Sabe aquela coisa de Uhum. você confiar cegamente naquilo que Deus tem para você, mesmo não entendendo? E isso tem muito a ver, talvez, né, Cris, assim, com o fundamento, com a base, e tem muito a ver com o ensino, né? O que você ensina para ele e também o que você tem de ensino, não tem? Sabe por quê? Porque, assim, se ele, no fundo, por mais que ele quisesse ir, fica assim uma pontinha de eu gostaria, eu quero, quando ele obedece, ele aceita, é porque, de certa forma, você ensina para ele, né, a base, o fundamento, isso tem a ver com a palavra, com aquilo que é Sim. correto também aos olhos de Deus, né, a Uhum. sã doutrina, Uhum. inclusive, né, a verdade que A verdade que liberta. liberta. E esses ensinamentos que você primeiro aprendeu, primeiro guardou no seu coração e tem buscado a cada dia mais através da Sim. oração, né, ouvir o Espírito Santo para que ele possa sempre, né, se manifestar através da sua vida, para que você se manifeste aos seus filhos, Uhum. né? Ele vê isso em você e ele também aprende. Então, como é que você faz? Aproveitando então esse gancho, como é que você faz para ensinar os seus filhos, né? Qual que é a base que você usa para ensinar os seus filhos, os dois, né? E especialmente como mãe neurodiversa, porque assim, eu te acompanho lá no Instagram também, e eu vi você ensinando sobre a Trindade essa Sim. semana que Ai, que passou, desafio, Poli. e eu vejo que você tem muito cuidado, você escolhe o material, Sim. né? Você observa a fonte, né? E a fonte é Sim. muito importante, né? Sim. Precisa beber água limpa e dar água limpa também, Isso. né? Então, assim, conta um pouquinho sobre como é que você aborda essas questões do ensinamento, os fundamentos bíblicos, para levar esse ensinamento Uhum. para dentro da sua casa. E fala dos dois, né? Do Saulo e E do também do Caleb. Caleb, mas entra também um pouquinho mais nessa questão do Caleb, para a gente entender Uhum. e até para que outras mães também possam ter isso como exemplo e levar para o dia a dia Uhum. delas também como oportunidade de fazer a diferença na vida do filho, que muitas vezes não tem essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre Jesus e às vezes a mãe tem dificuldade de ter uma fonte também de Uhum. informação e também de levar essa informação para o filho, porque às vezes ele é um pouco mais agitado e a mãe tem uma certa dificuldade em fazer como você tem feito. Uhum. Então, fala para a gente sobre isso. Na verdade, assim, é desafiador ser mãe. É desafiador, né? Você é mãe, você Sim, sabe disso, né? Nenhum indivíduo é igual ao outro. não, exatamente. A gente, às vezes, como mãe, né, até te cortando, É. a gente acha que o filho é igual a gente cria ele, não, mas é assim, porque Uhum. comigo é assim, eu sou assim, eu faço assim, então vai ser assim. É. Aí, quando o filho tem 18 anos, ele fala assim: então, a partir de agora, eu sou assim, porque, né, minha mãe mandou até agora, eu tô indo ali, É. então, fazer do jeito que eu quero. E não é assim, porque as pessoas, né, E são assim, eu diferentes. tentei fugir dessa narrativa durante toda a infância do Saulo e tento fugir da narrativa no Caleb também, Uhum, porque eu sou assim, você tem que ser. Né? Existem muitos pais que às vezes querem escolher até a profissão para os filhos, né? E a gente esquece que os nossos filhos são indivíduos únicos. é verdade. Hoje mesmo, o que eu tava. Ah, eu tava tentando colocar. Não, Caleb, trocando de roupa no Caleb, né? Pra ir pra escola. Eu falei, vamos com a chinela, que tá fazendo calor. Não, mãe, eu quero ir de tênis porque eu quero fazer um gol. Que E o gracinha. Saulo sempre odiou futebol. Olha só, E tá aí eu fui vendo? contar pra ele, mãe, eu sempre soube que o Caleb ia ser diferente de mim. Você nenhum dedo da mão é igual, né? Tá vendo? E é assim, independente de ser neurodivergente ou não, É, as não diferenças existe são. ninguém igual, É, sabe? É desafiador mesmo. Então, a fonte principal é a Bíblia. é isso A mesmo. fonte principal é a palavra de Deus. Amém. Se você se alimenta da palavra de Deus, se você tem contato com a palavra de Deus diariamente, ora, esperando a iluminação do Espírito Santo, não tem como você beber água suja. Amém. Então, assim, se você é uma pessoa. Eu não tô falando só de fazer devocional, não, porque tem gente, acho que a maioria de nós, né? Eu já fui assim, Uhum, que acha que se você pegar lá um devocional, né? Compra um uhum. livrinho de devocional, faz aquele devocional todos os dias e pronto, eu estou bem com É Jesus. isso mesmo, é Não é verdade. isso. Você não tá conhecendo Jesus assim. Com certeza. Você tá pegando o básico ali, entendeu? Se você quer mergulhar fundo na intimidade com o Espírito Santo, você
tem que estudar a Tem que palavra. conhecê-lo, né? Tem que buscar cada vez mais conhecer o Senhor, Amém. entendeu? Porque senão você não vai saber distinguir um ensino errado. Perfeita a sua fala, é isso mesmo. Aí como que eu vou passar algo para os meus filhos se nem eu tô sabendo? Então, assim, eu sempre busco conhecer mais e mais o Senhor. E mesmo buscando, errei muito com Saulo. Glória a Deus que ele hoje consegue caminhar com as próprias pernas e buscar essa verdade que liberta, Amém. você entendeu? E pôde amadurecer nesse sentido. Enquanto eu também estava amadurecendo. Eu não sou a mesma mãe de quando eu fui a mãe do Saulo e hoje quando eu sou a mãe do Caleb. Justamente porque às vezes a gente é muito religioso no Exato. começo. Mas sabe o que pode ser também? Assim, ele pode ver verdade em você, porque a questão não é não errar. A questão é ser verdadeiro, Perfeito. né? Então, assim, e quando errar, voltar atrás, Isso. Você assumir que passa a erra. segurança para o seu filho quando você mostra para ele que você não é perfeito. Isso, Quando você mostra para o seu filho que você não é perfeito, quando ele errar, ele vai pensar assim: bom, eu posso procurar minha mãe, sim, porque ela vai me entender e não vai me julgar. Ela vai me ajudar. sim, Mas se eu passo uma imagem que eu estou sempre certa, se eu não mostro as minhas fragilidades, quando meu filho passar por uma luta, por um ataque do inimigo, ele vai pensar: eu não posso de jeito nenhum desapontar minha mãe. Eu não posso exatamente. de forma nenhuma deixar com que ela saiba disso, porque senão ela vai ficar muito brava, porque ela vai ficar muito decepcionada comigo, porque senão acabou meu mundo. E outra coisa, os filhos também são muito inteligentes, né? Eles vão ver os pais errando. E aí, se o Sim. pai quer fazer de conta pro filho que é certo demais, que faz tudo certo e que nunca O que que ele erra, tá passando? Hipocrisia. hipocrisia. Ele tá ensinando o filho a ser hipócrita. É, e aí o Olha, filho eu fala, mas estou meu pai também errando, mas erra. vamos fingir que não aconteceu. É, não, não, o papai tá sempre certo. Mamãe tá sempre certa. Isso não Não, isso não é verdade, existe, não né? é verdade, Então, né? a verdade, né, e ser sincero e voltar atrás e falar, Sim, filho, senta aqui. Nisso aqui eu errei, mas eu sou autoridade sobre a sua vida. isso. Então, nesse momento, a minha palavra sobre você é que você não vai. Então foi isso que eu fiz, porque até então o Saulo era de menor, né? E eu falei pra ele, eu Sim, falei assim: "Olha, Saulo, quando você for de maior, se você resolver que você realmente quer ser modelo, aí você segue. Ah, mas só porque eu sou de menor?" Eu falei assim: "Não, é porque quando você for de maior, você já tem discernimento para entender muita coisa que você não tem agora. Você vai precisar ter condições financeiras para se manter. Isso vai exigir mais maturidade. Não é só a questão da exatamente. idade, não. Entendeu? Não, com Tanto certeza. é que o tempo passou e ele viu que não era isso que ele queria. E Exatamente. hoje, Isso podia até distanciar também, né, Cris? Ele sim, com também dos certeza, caminhos, não é um né? ambiente legal, gente, para cristão. Não é. E hoje ele tem plena consciência disso. Antes eu falava, ele não aceitava. Hoje ele enxerga isso. Fotos, porque o perfil dele no Instagram era com todas as fotos do trabalho dele. Ele Uhum. arquivou todas. Tipo, 99,9%. Ele São ficou fotos que ele não incomodado. gosta. Olha só, Ele tá não gosta, vendo? tanto é que ele não gosta de falar para as pessoas. Às vezes as pessoas. Hoje vai ser o dia de me bater. Não faça isso, viu, Sal? Às É vezes as pessoas. testemunho, é Às vezes importante. as pessoas vão elogiar ele, né? Nossa, mas como você é lindo e tal, né? Ele Sim. não tem coragem de falar. Teve gente que fala assim pra ele assim: Nossa, Saulo, por que você não tenta ser modelo? Nossa, eu acho que dá certo. Ele Ele foi deve rir, né? E caladinho. falar, Ele, nem mãe, te eu não conto. falo, não falo. Ele não gosta de falar. Mas é assim, sabe? Você precisa beber da água limpa. É O verdade. Caleb, eu tenho uma dificuldade maior com ele, por ele ser autista. Ele não tem foco, ele tem uma maturidade mental um pouco menor, então ele não vai Sim. compreender como uma criança da idade dele, ele Tá. não vai absorver do mesmo jeito também, e ele não tem foco. Por exemplo, eu tô aqui ensinando para o Caleb uma atividade no topo do livro, assim, né? Aí, Caleb, você faz isso. Ele tá olhando o desenho embaixo. Entendi. Caleb, volta aqui, meu filho, vamos, né? Ele Uhum. dispersa, assim, eu tenho que Dispersa estar rápido. sempre trazendo foco. Hoje mesmo, eu estava ensinando uma tarefa para ele de matemática, quando eu vi o Caleb estava assim. Falei, Caleb, olha aqui no livro, meu filho. E a paciência, gente, que tem que ter. Misericórdia, Jesus. Só misericórdia de Jesus, gente. Tem que ter uma paciência, porque ele não tem culpa. É. E assim, sabe, eu pude perceber muitas coisas também no Carlos que ele não tinha culpa. Entendeu? Uhum. Então,
tanto o diagnóstico do Caleb quanto o diagnóstico do Carlos vieram para me moldar de uma forma que eu nunca imaginei na minha vida. Porque o Saulo, com 14 anos, eu ter outro bebê, eu pensava que ia ser tudo tão tranquilo. Porque eu já estava aí com 35 anos, né? Eu falei assim, nossa, vai ser tudo muito mais tranquilo. Eu já sei o que vem pela Já sou uma mulher frente. experiente, vivida, vou saber lidar Não, é só melhor. fazer da mesma forma. Não é. Não Não é. é, É né? muito desafiador mesmo. E assim, tudo depende de como você olha para as coisas, né? Sim. Então, tem até uma frase que fala muito sobre isso, né? Não é como vem a situação, é como você reage a ela, né? Sim. Porque muitos casamentos, inclusive, acabam porque ou a mulher, ou né, a esposa ou o esposo não sabem lidar com a situação do outro, Uhum. né? Com as diferenças. Alguns por causa da questão do próprio temperamento, por causa do próprio Sim, ainda perfil tem isso. comportamental. Verdade. E no seu caso, tem uma questão de um diagnóstico, inclusive, que você Sim. citou aqui pra gente, né? E você, ao invés de culpar Deus, para falar, é Deus, né? Uhum. O que o senhor fez da minha vida? E eu, tá vendo? Sou uma mulher cristã, que tô na igreja, sirvo ao Senhor, e olha aí meu casamento. Mas olha, eu vou te falar uma verdade, Poli. Ah, Me olha assim com essa carinha boa assim. ah. Não sou essa santa toda. É Não, mas todo o não mérito do somos, não. Senhor, Isso, mas assim, sabe? você poderia ter revoltado, Mas né? eu tive meu momento de revolta. Teve. Como você fez para Teve. sair dele? Olha, no meu casamento ele já quase acabou várias vezes por mérito meu. Olha só. Porque é cansativo, gente. É muito cansativo, é muito desafiador. E você não entendeu por que, que a outra pessoa está agindo assim. E a outra pessoa também não entender por que age assim. Porque até então, até o meu esposo falava assim: eu não sei porque eu sou assim. E eu Mas achava que hoje. ele, sabe? Uhum. Hoje, hoje não ficou mais fácil. Mas não é fácil, Não. mesmo que não É. tivesse a questão O do diagnóstico. conhecimento, a verdade liberta. O Aham. conhecimento, ele realmente te liberta Para tomar uma para decisão. tomar uma decisão, para saber qual é o norte que você tem pela Uhum. frente, entendeu? Sim. E isso é conhecimento, mas não quer dizer que fica mais fácil. Não, fácil não é, Não né? fica. Então, assim, por diversas vezes meu casamento quase acabou e o Carlos sempre persistiu e o Senhor sempre esteve, assim, sabe, me sustentando, me Amém. amparando, porque se não fosse a nossa dependência que a gente tem do Senhor, a gente não estava junto esses 25 anos. Amém. Então significa que você precisa persistir Sim. no Senhor. No Senhor. Gente, a gente não é nada, não é ninguém, não fazemos nada sem perseverar no Senhor. Perseverar em conhecer e buscar a vontade do Senhor e confiar naquilo que Ele tem para nós. Amém. Depois que eu tive o diagnóstico do Caleb, que eu entendi os motivos do Carlos, como eu te falei, não ficou mais Uhum. fácil. E aí eu tive um momento que eu falei: ok, Deus, então é isso. Uhum. Por que, Deus? Deus, por favor, eu não tô acreditando que é isso, então? Então nada vai mudar? Então eu tive sim, sabe, um momento assim que eu olhava assim e pensava: não, Deus, eu não nasci para ser feliz. Por que que o Senhor me colocou nesse mundo? Só para passar por luta. Quando é que a vitória vai chegar? Gente do céu. Quando que vai ter sabor de mel? Passou a cara dele. Desculpa, eu não aguentei, eu precisei usar. Só tinha fé, oh Deus. Mas hoje eu posso perceber que isso foi uma ingratidão tão grande da minha parte, porque Aham. mesmo sendo difícil, porque não é fácil para ninguém. É, Não é não porque é. eu tenho essa realidade que é difícil só para Cristina. Não, Não, é é para difícil todo para mundo. todo mundo. Mas eu posso ver hoje que Deus esteve atuando em todos os momentos. Ele não me Te abandonou. fortalecendo, te Entendeu? Você forjando. conhece é uma parábola, né, do dia a dia aí Uhum. que a gente tem até uma música em relação a essa parábola, Pegadas na Areia. Conheço. Gente, essa história é uma história que me emociona profundamente. Uhum. Porque os momentos que aquela pessoa achou que estava caminhando sozinho, que ela olhou lá, ela viu só uma parte pegada, era os momentos mais
difíceis, mais desafiadores da caminhada dela. E ela olhou assim e falou assim, não é possível, nos momentos que eu mais precisei, foi nos momentos que o Senhor me abandonou. Ele, não, minha filha, essas pegadas são minhas, eu tava te carregando no colo. E hoje eu sinto isso, entendeu? Não foi Uhum. fácil? Não, não foi fácil. O Senhor Jesus, ele não prometeu isso, Não. né? Ele prometeu que É, estaria conosco. E essas dificuldades, esses desafios são para nos moldar, amém. para nos forjar nosso caráter, É isso sabe? mesmo. Para nos preparar para coisas maiores, para coisas grandes. Então, às vezes a gente não entende o porquê tá passando por aquilo, mas se você não entende, nem sempre vai entender. Confia. É, e no mundo terei aflições, né? Mas tem de bom ânimo, pois Sim, eu venci o mundo, né? Mas depende muito de como você olha mesmo, né, Cris? Porque se sim, você olhar assim, de um jeito que você olha para a circunstância e permanece nela, sim. Só vê o mas desafio. se você olhar para Cristo, você Sim, sai do lugar. sim, Porque aí você confia nele e sabe que tudo depende é dele sim. e E que ele tem um você propósito em e todas você as coisas. consegue exatamente, consegue realocar todo o seu olhar, sua Isso. visão, né? E fazer de forma diferente. Porque as coisas são ressignificadas da forma certa. Sim, sim. E assim, eu percebo, sabe, Poli? Às vezes, quem é mais novo que a gente não vai concordar com isso. Às vezes, dependendo da realidade espiritual da pessoa, ela não vai Uhum. concordar com isso. Mas isso daí é uma coisa que eu cheguei à conclusão. E glória a Deus, o Saulo, que agora, né, tá com 21 anos, ele também já chegou a essa conclusão mais cedo do que eu. Então, eu Que fico muito bom. feliz. Às vezes, você gosta de fazer algumas coisas que não são necessariamente espirituais, Sim, mas também não são pecado, sim, mas são coisas que não vão te alimentar de Deus. Vou te dar sim. um exemplo. Eu não sou contra você ouvir uma música secular que seja de uma letra saudável, uma melodia bonita. Eu não sou contra. Inclusive, eu tenho as minhas preferidas, as minhas queridinhas. Mas eu não escuto no meu dia a dia mais. Eu escutava, eu tinha playlist, Uhum, entendeu? Porque eu uhum, sempre fui muito musical, sempre gostei muito de uhum, música. uhum. E eu sempre ouvia. Mas o que que eu comecei a perceber? Que quando você se alimenta mais de coisas seculares, que não são para a glória de Deus, por mais que não sejam pecado, Sim, você não só está deixando de se alimentar de Deus, porque né, vamos supor que, vamos colocar aqui em porcentagem, o dia tem 24 horas, né? sim, 80% do seu dia você investe nas coisas seculares, sim, que não são pecado, mas também não é para a glória sim. de Deus. Naqueles 80% você está deixando de investir na sua vida espiritual, na sua Perfeito. intimidade com o Senhor. Então você está deixando de se alimentar de Deus. É Isso isso aí é uma mesmo. coisa óbvia, né? Já é uma coisa óbvia. Mas o Uhum. que eu descobri é que quando você se alimenta de algo secular, aquilo te suga o que você tem de Deus dentro de si. Aí vai sugando sua energia, né? Você vai gastar energia em algum lugar. Você tá Se entendendo? for 80% do dia lá. Uma vez o Saulo me falou assim, mãe, eu percebi na época da minha adolescência, antes de eu entrar na fase adulta, eu percebia que você tinha uma sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. E às vezes a gente estava no mesmo culto, ouvindo a mesma palavra, às vezes ouvindo. A gente estava vivendo a mesma circunstância. Uhum. E você ouvia a voz do Espírito Santo e eu pensava, nossa, mas por que eu não ouvi isso? Olha só. E aí ele falou, mãe, é porque eu não estava me alimentando exclusivamente da fonte de vida. De intimidade com Deus, né? Então eu De perdia buscar, a de. sensibilidade à voz do Espírito É, Santo. Eu comecei a perceber que me alimentando das coisas seculares, aquilo estava sugando, muito bom a me sua fala. esvaziando. Excelente isso. E a Bíblia diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Livre-arbítrio tá aí, né? Não é porque algo é lícito que me convém, né? Sim, E muito boa a sua fala, porque é exatamente isso, né? Às vezes é uma coisa lícita, mas que me distancia de ouvir a sim, voz do Espírito Santo, né? verdade. Eu posso ver vários filmes o dia todo na Netflix, O que vai mas, virar, né? mas assim, isso vai realmente trazer um monte de coisa para mim que não vai agregar em Em nada, nada. né? Mas se eu passar o dia meditando na palavra,
meditando, né, naquilo que o Senhor traz para que eu possa conhecê-lo, entender como é que ele Uhum. orienta, né? O Senhor orienta o seu povo, como é que os evangelhos me ensinam, né? Sim. Como Jesus veio, quais são as boas novas, isso vai acabar me fazendo até tomar melhores decisões, Uhum. né? E vai modelar minha mente, né? Vai Sim. modelar minha visão. Modela tudo que a gente bate o olho, tudo que a gente escuta, modela os Exatamente. nossos relacionamentos, Perfeito, Cris. entendeu? Porque assim, o Senhor, ele nos criou Perfeita a sua fala. diversos, nos Sim, criou indivíduos assim específicos, cada um diferente um do outro, absorve, sente, reage de forma diferente. sim, Se eu não estou me alimentando do Senhor, eu não vou ter empatia, por exemplo. sim, Se um irmão não tiver num dia bom, não que eu precise justificar todos os erros do meu irmão, não é isso. sim, Mas ter mas um olhar empático, que sim. às vezes ele pode não estar num momento bom da vida E dele. que empatia é diferente de simpatia, a gente confunde, mistura tudo. Entendeu? É, tem toda a razão. Então, assim, a gente precisa realmente se alimentar da fonte para que a gente seja moldada por ela. Para que É, tudo ao nosso redor. Tem uma fala na psicologia que é assim: as coisas mudam a sim, partir do momento que você muda. sim, E é muito verdade. faz todo sentido. Faz todo sentido. Por quê? Porque quando você se alimenta da verdade que liberta, né? Sim, Você vai agir de forma diferente. Então as reações também serão diferentes. sim, O seu sentimento passa a ser diferente. Tudo passa, as suas decisões passam a ser sim, diferentes. é isso mesmo. É muita mudança de mente, né? E a renovação que acontece lá em Romanos 12, né? Tem tudo a Amo ver com isso. Romanos, gente, como eu amo Romanos. É, eu acredito que assim, se a gente quer falar de relacionamento, vamos para Romanos. Queremos falar sobre mudança de mente? Vamos para Romanos, né? Ai, Romanos nos Romanos é ensina demais, perfeito, eu né? gosto muito. Eu também, sou suspeita. Eu gosto das cartas de Paulo. E em relação ao apoio, Cris, me fala um pouquinho sobre a questão de apoio, quando a gente fala dessa parte de ser uma mãe neurodiversa, né? Você acredita que existe mais apoio ou você acredita que existe ainda um pouco de dificuldade em entender, né? Entender que existe, por exemplo, hoje dentro da igreja, mães que têm um filho, por exemplo, que é autista e que vai precisar de algumas, eu vou chamar aqui de adequação, não sei Uhum, se seria esse o nome, mas algumas adequações para que essa criança consiga também se envolver, participar, né, se sinta ali aceita, né, seja respeitada ali também no uhum. ambiente, esteja também envolvida. Então, como é que você vê hoje em relação a apoio? Olha, o apoio, porque assim, a gente vai na igreja no domingo, Uhum, aqui na nossa igreja a gente vai na quarta, né? uhum, E todo o resto a gente vive para a glória de Deus na sociedade, sim, né? Então, o que que acontece? O apoio, ele acaba sendo difícil em todas essas áreas, por uhum, vários motivos diferentes. Lá fora, por exemplo, no sistema de ensino, falta apoio porque as pessoas não são qualificadas, o governo ele realmente não se interessa, né? Então falta sim pessoas capacitadas, falta pessoas interessadas em se capacitar. Eu percebi isso. O Caleb ele está na segunda escola agora, né? Porque ele já está no ensino fundamental. Então assim ele passou pelo ensino infantil. uhum, E a gente teve dificuldade porque a profissional que estava conduzindo ele, ela esperava dele da mesma forma que ela esperava dos outros. Porque o Caleb é a dificuldade de um autista nível 1, nível 2. O uhum, nível 3, às vezes, ele vai ter ali, na maioria das vezes, um déficit maior, né, mental, ele vai ter uma uhum, comorbidade mental, ele vai ter outras comorbidades. Então, assim, a pessoa já olha e já percebe que aquela criança, que aquele indivíduo precisa de adequação. sim, Mas quando é nível 1, nível 2 de suporte, as pessoas tendem a olhar e invalidar o diagnóstico. Mesmo sem perceber, elas fazem isso. Quando sim, elas esperam daquele indivíduo que ele reaja, ou que ele aprenda, ou que ele acompanhe da mesma forma que os outros. sim, Isso na escola, né? E aí tem também os coleguinhas, que às uhum, vezes assim, ai, pô, não é.
gostoso você ver o seu filho brincando entre as crianças. Você sabe que o seu filho brinca diferente, porque ele brinca diferente. O Caleb, ele é Uhum. totalmente ao contrário do Carlos. Ele é espalhafatoso. O Caleb, ele é reluzente, ele é falante, ele não para, ele não cala. E é sem noção, né? Porque dentro do espectro também eles não têm muita noção. E aí ele chega perto de uma criança para brincar do jeitinho dele e a criança olha com cara de desprezo. E a criança olha com cara tipo, esse menino esquisito, sabe? Por quê? Porque aquela criança não tem conhecimento, porque os pais não têm conhecimento, porque fala-se pouco sobre o tema. E quando fala-se, a sociedade não está interessada. É, ou seja, a gente deve falar mais sobre isso, Sim, ensinar para nossas crianças sim, é como muito agir. importante. Por isso eu não me calo. É, e a gente tem que falar mesmo. Sim, assim, foi uma bênção para mim a primeira escola que o Caleb passou, que a professora, apesar das dificuldades dela em lidar com o Caleb, mas ela fez questão de conversar com os colegas, Uhum, né? E explicar para os colegas que o Caleb era diferente. E uhum, eu agradeço tanto a ela por isso, sabe? Porque a partir dessa conversa que ela teve com as crianças, expondo a realidade, uhum, né? E assim, eu sempre abro o meu coração para isso, para que os profissionais façam isso, porque sim, ninguém nasce sabendo. tem razão. Não estão expondo meu filho, não. Tá mostrando quem ele é. Que ele é diferente, sim. E, gente, você não é obrigado a aceitar, mas é obrigado a respeitar. Sim. Entendeu? Então, E até ajuda a sim, forma de lidar de fato com ele, e ao invés de olhar e falar, por que ele está fazendo isso comigo? Porque às vezes a criança, sim, ela não lógico, entende. não está entendendo, está pensando, por que ele está fazendo assim comigo? Sim, ela não sabe. E os pais, nós pais, né? Não Uhum. são os pais, eu me coloco nesse lugar também. A gente precisa ensinar mais para os Sim, a nossos gente filhos. precisa entender melhor. É, A neurodiversidade, ela não é só sobre autismo. não, Não é sobre TDAH, sim, é sobre Down. São sim. vários outros transtornos estão englobados ali na E eu neurodiversidade. vou confessar que eu não conheço muito, assim, eu conheço um pouco, porque eu já convivi no trabalho, né? Já tive Uhum, chefes com, com autismo, uhum. né? Já o presidente de uma empresa que eu trabalhei tinha autismo, o Davi na sala dele já teve, mas até que ele entendeu, né? E o Davi sabe um pouco mais agora do que eu, mas no começo, até entender, é muito É difícil. difícil. E julga a outra criança. Fala, por que que faz assim comigo? Uhum, A criança estava batendo na outra. Aí a gente começou a entender, nossa, precisa falar sobre isso. é. Mas eu confesso a minha falha. Quantas vezes a gente, né, estuda sobre outras coisas, mas não estuda sobre esse assunto? E é importante, É sim. importante, é muito Importantíssimo. importante. Mas a dificuldade maior é de saber que as pessoas elas não se preocupam. Assim, claro que não é todo mundo, né? Sim. Tem pessoas que se preocupam igual você quer estudar, você quer entender, mas tem pessoas que não estão nem aí. Mas confesso que eu deixo a desejar. Conheço pouco, muito pouco sobre o assunto, Cris. Pois Então, é. nem me elogie, porque não mereço. Mas assim, sabe, a partir do momento para você ver o que é Uhum, conhecimento, que é verdade, né? A partir do momento que a professora conversou com as crianças passaram a ter tato com o Caleb, passaram a ter cuidado, zelo, uhum, carinho com o Caleb. Às vezes eu encontrava a coleguinha no mercado, né? Mamãe, olha lá, é o Caleb, é meu colega autista. Entendeu? E eu achava aham, muito bonitinho. Mas aham, eu também entendo que existem mães que não gostam de expor. Tem uhum. mães que ainda Sim, vivem um luto. Glória a Deus, eu não passei por isso, mas a maioria entendi. das mães passam por um luto ali quando tem o diagnóstico, né? Eles falam que é o luto do filho perfeito, idealizado, né? Sim. E glória a Deus, o Senhor não permitiu que eu passasse por isso, não. Mas tem mães, tem pais que passam. E Porque, tem porque existe mães, uma competição, né? Do filho sim, que aprende a falar primeiro, a andar infelizmente. primeiro, E quem sofre é a e que não criança. deveria existir, né? Porque quando a mãe não aceita, quando o pai não aceita, aquela criança, ela não está recebendo os cuidados que ela precisaria. Ela Exatamente. está sendo cuidada, muito bem cuidada, Sim, mas como uma criança como uma criança neurotípica, sim, entendeu? sim, Se quando na verdade ela precisa de cuidados maiores, ela precisa de terapia, ela precisa de acompanhamento, ela precisa ser compreendida por que ela reage daquela forma, para sim. saber lidar com ela, para que ela entenda. O Caleb, se eu não pegar, por exemplo, eu tenho um material, né, que chama Clube Discipular.
É um material maravilhoso, sabe? É um Uhum. ministério lindo. Inclusive, foi influenciada por uma amiga minha, a Fran. Ela faz com os filhos dela, e eu olhei e falei assim, bom, eu vou atrás de ver, né? Você faz uma assinatura mensal, e aí chega uma apostila para você, você imprime e tal, né? O que que eu faço? Eu dou uma mudada naquilo, uma adaptada naquilo, eu faço Uhum. slide pro Caleb, porque senão ele não vai acompanhar, ele não vai aprender. Entendi. Eu tenho que adaptar para ele. Agora, imagina se eu fosse esperar que o Caleb fosse responder da mesma forma que o Saulo. O Caleb ia ficar para trás. Eu não posso ser Exatamente. a mesma mãe para os dois, porque são dois filhos totalmente diferentes, independente do Teia, eles são totalmente diferentes e têm necessidades diferentes. Não dá para ser a mesma mãe para os dois. Exatamente. E isso é muito importante, entender isso, né? Aceitar, Uhum. respeitar, compreender, é extremamente importante, né, Cris? E, Cris, fala um pouquinho também pra gente, agora entrando um pouquinho mais no assunto relacionado à sua fé. Como é que a sua fé influenciou sua visão sobre a maternidade? E quais desafios você enfrenta por sustentar essa visão? Se é que você enfrenta algum desafio nesse sentido. Quem não, né? Quem não? Bom, é assim, a minha visão de maternidade sempre foi voltada para que os filhos que a gente tem não são nossos, né? Muito cedo eu entendi isso, que os filhos que a gente tem são filhos que o Senhor nos empresta e a gente precisa entregá-los de uma forma honrosa para o Senhor. Amém. É o que eu penso, né? E enquanto, assim, muitos pensam hoje que não deveria ter filhos nesse mundo tão corrompido, eu penso ao contrário. Eu admiro muito os nossos irmãos, a Tainá e o Guilherme, e tantos Uhum. outros irmãos que eu conheço, porque eles se dedicaram a abrir as suas vidas a terem filhos para honrar o Senhor. Uhum. Porque nesse mundo corrompido, o evangelho precisa crescer, É verdade. o amor precisa crescer. Como que o amor vai crescer se nós não tivermos filhos? É Nós não verdade. vamos estar aqui para sempre. Então, assim, sempre foi a minha visão, né? Mas a partir do momento que a gente teve o Caleb, eu percebi que isso ia muito além. Por isso, assim, que eu fico muito feliz a cada oportunidade que eu recebo de falar sobre o autismo. Essa oportunidade está aqui hoje no Verdade que Liberta, porque é uma oportunidade para alcançar uma outra comunidade que vive muito cheia de dores, sabe? A comunidade de mães neurodivergentes é uma comunidade muito cheia de dor, de limitação. As mulheres, elas são abandonadas pelos seus maridos quando o diagnóstico chega, elas têm que se virar para sustentar a família. Eu glorifico ao Senhor, porque mesmo passando todas as dificuldades, Deus me ajudou a ficar exclusivamente por conta da maternidade, né? Do lar mesmo. Não é fácil. Gostaria muito, tenho muitos planos, muitos sonhos, mas eu deixei todos eles nas mãos do Senhor. Amém. Comecei várias coisas, mas eu deixei nas mãos do Senhor, porque eu entendi que a família é o ministério número um, entendeu? Na minha vida, na vida de qualquer mãe, na verdade, não Sim. é específico meu, é específico de toda mãe, de todo pai. A família é o primeiro ministério, né? E se a Amém. família estiver saudável, os outros ministérios vão ser mais fáceis de ser conduzidos. Sim. Então, para mim, é inegociável. Eu posso passar as dificuldades que eu passar financeiramente falando, porque só meu esposo sustenta a casa, Uhum. mas eu não abro mão. Eu não abro mão porque eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa. Por mais que eu tenha deixado sonhos, que eu não considero que eu deixei eles para trás. Uhum. Porque se forem sonhos que nasceram do coração de Deus, eles vão voltar no tempo oportuno. Eu creio que o Senhor vai trazê-los de volta, às vezes até melhores, repaginados, ou vão me trazer outros sonhos melhores ainda. Sim. Eu estou muito feliz com o que Deus tem me dado. Amém. Não é fácil, mas eu estou contente com o que Deus tem me dado. Amém. Amém. E você citou exemplo de uma família. Você tem outros exemplos, exemplos bíblicos, né, que influenciam sua vida, sua maneira de pensar e de agir?
Tem. Assim, eu tenho 3 exemplos de mulheres, na verdade. Eu gosto muito de estudar sobre as mulheres da Bíblia, né? Porque o papel do homem e da mulher são papéis diferentíssimos um do outro. Sim. Né? Apesar da gente sermos filhos do Senhor, né? Quando nós nos convertemos, apesar da gente ter o chamado para ir levar o evangelho, testemunhar, adorar, mas o papel de cada um é diferente. Às vezes as pessoas não entendem isso, né? E entra aquela competição ali, e aí entra feminismo na igreja e vira um caos. É. Mas o papel é diferente, não é inferior, é diferente. Então, assim, eu gosto de olhar para as mulheres da Bíblia, ainda que sejam culturas diferentes. Primeira personagem assim que eu vejo um destaque fenomenal, apesar de ser uma pessoa como nós, pecadora como nós, é a mãe de Jesus, Maria. Sim. Eu assim olho para ela e tento entender como deve ter sido a dor de gerar o Filho de Deus e não ter controle. A gente nenhum de nós tem, Sim. né? É, Mas, tipo, sim. ali no maternar, você tem a responsabilidade de educar, de ensinar e tal. Eu fico imaginando no coração de Maria como foi ela perder isso ao longo do tempo, conforme Jesus foi crescendo, e ela saber o tempo todo que ele não era uma criança comum, como todas Sim. as outras. Com certeza. Não seria fácil, né? Viver Eu o que ela viveu. imagino que, Imagino que não, né? sabe? É um grande exemplo. O que eu penso é que quando eu chegar no céu, vai ser a primeira pessoa que eu quero conversar com Maria. Senta aqui, eu preciso saber o que você sentiu. Como foi ver ele morrer na cruz e você não poder fazer nada porque sabia que era o propósito, sabe? É. A segunda mulher que eu gosto muito é a mulher de fluxo de sangue, que é uma mulher, ela creu no poder de Jesus de tal forma que ela pensou, olha, tem uma multidão ali, eu nem deveria estar aqui. Se eu tocar nas Só se vestes. eu tocar, vai Uhum. acontecer. Eu sei que vai acontecer, eu só preciso tocar. Tem até uma música da Fernanda Brum que fala apenas Uhum. um toque. É verdade. Essa Linda essa música, música, né? ela me impacta assim num nível. A primeira vez que eu Uhum. ouvi essa música com o clipe original, chorei horrores. Sanguínea, né? Chorei horrores. Que música fenomenal, assim, porque realmente, gente, a fé daquela mulher, porque a gente sabe que naquele contexto religioso, Sim. naquele contexto da época mesmo, né? Aquela mulher, ela não deveria estar ali, porque Não. ela contaminaria todas aquelas Sim. pessoas. Impura, né? Ela é uma Fluxo de repudiada, sangue, com 12 certeza. anos. Uhum. Então, assim, ela quebrou tudo isso e Jesus deu voz para ela. Você acha mesmo que quando ela tocou, ele não sabia? Ele é Com Deus. certeza. Ele sabia o que tinha acontecido, mas ele quis trazer ela para o centro e falar: olha, a mulher, ela é importante, sim. E a cura de Jesus, ela é uma cura completa, né? Sim. É, é interessante que, assim, a gente está estudando o livro de Marcos, lá na segunda igreja, e a gente até falaria sobre isso domingo passado, vai ser domingo que vem, a gente aqui no podcast, a gente não fala de data nem de tempo, né? Mas justamente é sobre isso que a gente vai continuar falando semana que vem, mas Amém. então, você falando sobre isso me veio à mente, né? A cura é completa, né, Cris? Glória a Aquela Deus. mulher, ela não tinha só uma doença física, Era não era também só um fluxo espiritual. de... E também emocional, né? Sim. Pensa uma Pensa, mulher, quanto ela era ferida, imagina, sem aquela marido, mulher, sim, obviamente. eu acredito que ele também, muitas pessoas provavelmente não se aproximavam dela, Sim, com né? Então, e certeza. talvez ela poderia ali ter alguns complexos, algumas dificuldades, Financeiras, então, nem se e fala. tinha gastado o que tinha também com Uhum. médicos, né? E aí chega Jesus e conversa com aquela mulher, né? E olha para ela e demonstra para ela que se importa também com ela. Sim. Então é uma cura que é completa. Oferece cura, perdão, Exatamente. restabelece ela na sociedade. Na sociedade, nas emoções também, de falar, Uhum. vem cá, minha filha, né? Não é simplesmente chegar aqui no chão, é mais do que isso, É né? mais do que isso. Realmente, que história linda, né? Que Ai, histórias lindas, que maravilhosa, exemplos maravilhosa. lindos, né? E como uma boa sanguínea que sou, né? Eu olho assim para essas duas últimas personagens, vendo elas quebrando as regrinhas Aham, de religiosidade, sim. entendeu? Por amor a Se Jesus. jogando aos pés de Jesus por Sim. amor a Sempre Jesus, quando eu né? preciso tomar uma decisão importante na minha vida, eu falo, Deus, é isso mesmo. Uhum.
eu não quero confundir com as minhas emoções. Porque Uhum. sanguíneo tem disso, ele é muito emotivo, né? E aí eu falo, Deus, É, eu vou contar, eu tenho um são as marido minhas emoções. sanguíneo. Então eu sei como é o Você sabe sanguíneo, como é que conheço. é, né? Eu falo, Deus, por favor, eu não quero ser conduzida pelas minhas emoções. Me fala que é a voz do Espírito Santo e não minhas emoções. Mas sabe o que eu acho, assim? Eu acho que o sanguíneo, quando ele se entrega, né, para Deus e para o Espírito Santo, ele é muito sensível à voz do Espírito Santo, Ah, né? sim. Assim, aí é uma coisa minha, assim, minha percepção, mas eu acredito que dos temperamentos, assim, o que tem mais facilidade de ouvir o Espírito Santo quando ele se entrega é o sanguíneo, porque ele tem essa sensibilidade de Uhum, parar e de ouvir o Espírito Santo, sabe? Eu não sei se é porque eu tenho um marido sanguíneo e eu vejo que quando ele para, ele ouve o Espírito Santo, né? uhum. Quando não está na emoção. O sanguíneo, Sim, que de fato ouve o Espírito Santo, ele ouve mesmo. Ele para, ele ouve. Então eu amém. acredito que é a mesma coisa com todos os sanguíneos, né? Eu acho que o sanguíneo, ele consegue é, é, olhar com sensibilidade, E não, né? e Eu assim, consigo olhar para o sanguíneo dessa a forma. gente sente uma responsabilidade grande, com Uhum, medo de realmente estar ouvindo, é mesmo. Sabe, antes de eu tomar a decisão, eu uhum, peço a confirmação do Senhor várias vezes, para mim ter uhum, certeza que não são as minhas emoções, que é a voz do Espírito Santo. uhum, Entendeu? Então, uhum, assim, quando eu vejo essas duas mulheres agindo pela voz do Espírito Santo, que motivava elas a ter tanta gratidão, eu uhum. me coloco no lugar dessas mulheres. Porque eu sou tão pecadora quanto. Então, Todos assim, nós, né? Quem não é? eu me Que atire a primeira constranjo. pedra. Eu me constranjo com o exemplo dessas mulheres. Eu acho lindo o exemplo delas na É palavra isso de mesmo. Deus. E mesmo sabendo que nós todos somos pecadores, né? Como é que a sua fé, né, impacta a vida espiritual dos seus filhos? E aí o Saulo e o Caleb. É, assim, né? O que que você faz para ajudar nisso? Porque a gente sabe que assim, a gente sabe que a gente é pecador, a gente Uhum, sabe que a gente erra, toma decisões erradas, mas como é que você faz para crer em Deus e para que a sua fé, aquilo que você crê, a base, o fundamento da sua fé, para que essa base seja repassada para os seus filhos e para uhum, ajudá-los na constituição deles, para que eles uhum. também cresçam espiritualmente, porque todo pai, toda mãe, né, ama os seus filhos e querem que seus filhos cresçam Sim. de forma saudável, né, e que eles cresçam fisicamente, Uhum. né, e espiritualmente. E emocionalmente também, mas Olha, o espiritualmente. Saulo, desde bem pequeno, eu lia para ele. Lia Uhum. histórias da Bíblia. Lá com 1 aninho de idade, o pastor Thomas Maisonancy deu para ele a primeira Bibliazinha, Que que é legal. aquela Bíblia infantil, cheia de Sim, historinhas ilustradas na sim. Bíblia. Então, o que que eu fazia? Com 1 aninho, eu já sentava com Caleb, com Uhum. Saulo, né, na época, e lia para ele. Todos os dias antes de dormir, eu lia para ele historinhas da Bíblia e fazia o Uhum. apelo. Olha Eu fazia o só. apelo na linguagem dele. Eu sempre Sim. gostei muito de trabalhar com criança. Então, assim, Uhum. eu mergulho no Que universo legal. infantil, sabe? Eu gosto muito. E aí Uhum. eu ali tentava falar a mesma língua dele, falando da palavra de Deus para ele. E eu até ouvi um dia, mas por que que você tá fazendo o apelo? Ele é tão pequeno, ele não entende nada. Falei, não Uhum. importa se ele não entende. Tá ficando fixado e o dia que ele conseguir entender, ele já sabe. Porque eu já falei. Então tá sendo inculcado. É isso mesmo. E é inculcado. Resultado, 3 aninhos de idade, o Saulo se converteu. Olha Com só. 3 anos E ele se tem a converteu. janela, né? A PEC fala sobre essa janela Sim, dos 4 até aos 12, 14. 4,14. Aham. 4,14, é isso mesmo. Mas é isso mesmo, O né? Saulo, com 3 aninhos, Olha ele só. aceitou Jesus. Ele falou, mamãe, eu quero que Jesus mora no meu coração. Amém. E como Deus é bom. E aí, além de você ensinar, explicar, dar o exemplo, não adianta nada você ensinar a palavra de Deus se você não viver aquilo. Uhum. Porque seu filho vai observar você e vai aprender com o seu exemplo muito mais do que com as suas palavras. Então, doa como doer, seja difícil como for, você precisa abrir mão do que precisar. Viva a verdade. Amém. E com o Caleb, como é mais difícil, né, mais desafiador, eu fico o tempo todo inserindo no nosso dia a dia o mais possível, máximo possível, palavra de Deus mesmo, sabe?
O que às vezes deveria ser natural para nós, eu faço de forma intencional com o Caleb. Entendi. De casa até a escola, todas as vezes que eu tô com o Caleb no carro, eu coloco música infantil cristã para ele. Porque para ele aprender, claro, música de qualidade, né? Porque não é Uhum. tudo ali no gospel que tá com essa qualidade, não. É, às vezes tem um Infelizmente. sabor de mel aí misturar. Pois é, né? Não sei nem se eu posso falar isso, mas, né? Pois é, Já foi, já é a foi, já verdade, foi. né? Qualquer A coisa, verdade que Joe, corta aí liberta. pra gente o sabor de mel. Então assim, dentro do carro eu tô sempre colocando uma musiquinha, Uhum, sabe, pro Caleb ouvir. Tô sempre falando alguma coisa, entregando conteúdo pra ele. Tela, eu dou o mínimo possível. Não dá pra uhum, ficar 100% sem. Porque o uhum, Caleb é filho único, né? Porque o Saulo uhum, ele já tá na faculdade, uhum, enfim, é uhum. outra. E eu tô com 42, né, bem? Eu não tô com essa 42? energia de ficar Você é de pulando. 82? Sou de 81, finalzinho de 81. 81. Então, assim, a gente não tá mais com aquela energia de ficar pulando com o Eu te entendo, a gente menino. tem a mesma idade. Então, pronto, você me entende. E aí, assim, eu tento ao máximo explorar a criatividade do Caleb, porque ele Uhum, realmente precisa desenvolver essa parte, né, sim. cognitiva dele. Mas aí eu trago para a palavra, né? E aí, como eu te falei, tem esse material que eu uso com ele, né, do Clube Discipular, eu faço assinatura. E ali tem temas, assim, maravilhosos, sabe? Nesse Uhum, momento, a gente está estudando sobre a Trindade. sim. Se para o Saulo já foi desafiador explicar a Trindade, o Saulo, quando era pequenininho, mãe, mas como que Jesus é Deus e é o Espírito Santo, se lá no Getsemane Jesus estava orando para Deus? Isso com 4 anos. As perguntas da criança. Então, assim, o que eu fiz? Eu entendi que a única coisa que eu preciso é ser o instrumento que Deus quer. Sim, Que quem vai convencer lá no coraçãozinho é o Espírito Santo. sim, Não dá para eu fazer o meu papel e querer fazer o papel de Deus. sim. Não dá para eu preparar algo ali e achar que, nossa, mas eu devia. Claro, a gente tem que estar sempre buscando melhorar. Mas sabe quando às vezes a pessoa fica frustrada, ah, não tá legal, ah, eu acho que ele não entendeu. O Espírito Santo tá ali para fazer isso. Exatamente. E às vezes você vai plantar a sementinha, outra pessoa vai vir, vai regar essa semente e o Sim, Senhor vai dar o crescimento, né? é verdade. É assim que vai acontecendo, né? E que vai fluindo. Cris, teve algum momento que você sentiu assim, de forma sobrenatural, assim, Deus cuidando de você nesse momento todo e você pôde demonstrar mesmo, né, a sua fé para os seus filhos no momento de dificuldade muito grande? Por ser uma mãe neurodiversa, nesses momentos em que, na verdade, a fé falha, a fé fica fraca, a fé, né, a gente vai olhando para a situação e vai pensando, Deus, você já comentou, é lógico, todo mundo vive esses Uhum, momentos, né? sim, A gente às vezes fala, lógico, a gente se posiciona em relação às situações, mas é claro que tem momentos difíceis, né? tem Senão a Bíblia não muitos. estaria recheada de De situações exemplos, né? e de exemplos que nos fazem, né, Verdade. fortalecer a nossa fé. O próprio Jeremias, quando escreveu Lamentações, teve um momento que ele falou: eu quero trazer à memória aquilo que me Uhum. traz esperança. Então, teve algum momento que foi tão difícil e Deus trouxe para você algo assim que te fez parar e falar: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E isso te fortaleceu. Você lembrou de algo que Deus fez ou Deus fez algo naquele momento e te fortaleceu e você continuou. Olha, Poli, eu sou o tipo de pessoa que consegue o tempo todo valorizar pequenas coisas que o Senhor Uhum, faz. Então, assim, para mim não é, pelo menos para mim, não é difícil trazer à memória o que me dá esperança. uhum, Porque o Senhor tem sido tão bondoso, tão cuidadoso comigo. Te dar um exemplo. Eu sempre sonhei em ter janela blindex na minha casa, uhum, porque eu amo uhum, chuva. Não sei vocês, mas uhum. eu sou apaixonada com chuva. Eu gosto também do barulho Eu da queria chuva. ver a chuva na janela. Uhum. Depois de alguns anos, Deus proporcionou que a gente conseguisse trocar todas as janelas da nossa casa e colocou blindex. Olha só Até que hoje, legal. quando chove, eu lembro disso. Até hoje chove, eu vou para a janela só para ver a chuva bater na janela, as gotinhas descendo. Então, Uhum. assim, nos momentos mais desafiadores da minha vida, eu sempre trouxe a memória de que Deus nunca me abandonou.
de que Deus sempre estava cuidando de mim. Eu tive assim, situações bem difíceis com Caleb também, né? Não, nem foi na época do diagnóstico, não. Como eu te falei, eu não passei por esse Sim, luto todo, sim. não. A minha única preocupação no começo era, Senhor, será que eu vou conseguir ser a mãe que o Caleb precisa? Porque ele não precisa dessa Cristina que existe hoje. Ele precisa de uma nova versão, a 2.0. Entendeu? Então eu Entendi. tinha essa dificuldade. Mas assim, foi complicado quando eu vi o Caleb não tendo acesso às terapias. Às vezes as pessoas não entendem, assim, porque não está dentro do contexto de vida delas. Mas um autista vai precisar de terapia para o resto da vida. Então, assim, eu vejo o Carlos que não teve terapia, o quanto ele poderia ter ido muito mais longe se ele Entendi. tivesse tido, entendeu? Entendi. E eu luto muito para que o Caleb tenha. Uhum. Quando a gente recebeu, assim, antes de receber o diagnóstico, quando a gente desconfiou que o Caleb era autista, eu li muito sobre isso, Uhum. né? E comecei a aprender, a me inteirar muito sobre o assunto. E eu vi ali que o Caleb precisava entrar na escola. O Caleb tinha, na verdade, 3 anos. 3 anos. Aí a gente colocou ele na escola e eu fui correr atrás de atendimento para Uhum. ele, de Uhum. intervenção pelo SUS. Mas se eu tivesse esperando pelo SUS, eu estaria até hoje. Olha Porque não só. saiu nada para ele. Então, o apoio que você precisava nesse caso do SUS, né, Não tinha. não teve. Não tinha. E Uhum. aí eu falei pro Carlos, falei assim, olha, a gente vai ter que abrir um plano de saúde pro Caleb. Uhum. Aí a gente abriu um plano de saúde exclusivamente para ele, né? Só que a gente caiu numa realidade muito difícil de lidar. Uhum. Mesmo tendo um plano de saúde bom, as terapias iam ficar uma fortuna. Sim. E estudando um pouco mais, eu descobri que as terapias são o direito do autista. O plano de saúde ele é obrigado a cobrir 100%. Só que, na realidade, isso não acontece se você não entra na justiça. Sim. Essa Entendeu? parte eu conheço um É, pouquinho. a luta é grande. Sim. Achei um advogado da Bahia. Ele também é autista, a filha dele é autista. Falei, bom, então, vamos lá, né? E aí, glória a Deus que ele foi muito sensível ao caso também. Ele fez um desconto pra gente, o Carlos fez um empréstimo. E aí a gente começou a pagar. E aí ele conseguiu, dentro de, acho que 3 meses, ele conseguiu eliminar na justiça. Fiquei muito feliz, sabe? O Caleb começou a fazer todas as terapias que ele precisa. O Caleb, ele deu um salto no desenvolvimento tão grande que todo mundo ficava uma semana sem ver o Caleb, todo mundo já falava, nossa, mas o Caleb já tá muito pra frente. O Caleb desenvolveu demais. E aquilo me alegrava. Só que aí teve aquela briga na justiça dos planos de saúde sobre o rol taxativo. Sim. Da Inês. É. E aí o plano de saúde conseguiu derrubar a liminar do Caleb. Uhum. E o Caleb não só ficou sem essas terapias, como o plano de saúde, ele cobrou tudo aquilo que o Caleb fez durante a liminar, Entendi. em 3 boletas só. A gente não conseguiu continuar com as terapias do Caleb enquanto a gente não terminou de pagar tudo isso. Entendi. É muito desumano. É muito desumano. A gente, enquanto carne, né? Enquanto pessoas, enquanto mãe leoa, você tem que orar e falar, Senhor, esteja no controle, não eu. Porque a vontade é de fazer muita coisa que não deve, Sim. né? Sim. Mas aí a gente orou, sabe? E assim, até hoje não resolveu. Uhum. Ainda é uma coisa que me dói muito, o Caleb sem terapia. Ele faz terapia como? A clínica onde que ele faz ABA, né? Que é a Uhum. terapia Uhum. que é mais eficaz. Uhum. A dona da clínica, que o Caleb já fazia desde o comecinho, ela falou assim, não, vamos fazer o seguinte. Eu falei pra ela, eu falei assim, olha, eu vou conseguir pagar uma terapia só. Entendi. Eu não, na verdade, eu não conseguia pagar nenhuma. Enquanto a gente não pagasse esses boletos, eu não conseguia pagar nenhuma. Ela falou assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma sessão semanal pro Caleb, só pra ele não ficar sem. Olha só. Pessoas de Deus, sabe? Sim. Eu vou dar uma pra ele.
Falei, nossa, excelente. E aí o Caleb passou a fazer essa uma sessão de aba por semana. Quando a gente terminou de pagar esses boletos, eu cheguei nela e falei assim, olha, eu consigo pagar só mais uma. Ela falou, não tem problema, você paga uma e ele continua com a outra dada. E ele faz 2 sessões por semana. Ele precisaria de 10 semanais. É muito pouco. Mas é o que Deus providenciou e amém. Eu sei que Deus não vai desamparar o Caleb por causa disso. Tudo que o Senhor fez na minha vida até hoje, toda a provisão, todo o cuidado, o amor, perdão, misericórdia, faz eu entender que o Caleb não está desamparado. Que É nós não verdade. estamos E desamparados. não está. Que as coisas estão acontecendo do jeito que Deus escreveu, por Amém. um propósito maior. Eu confio nisso. E uma porta se fecha através de algum lugar que realmente, né, a gente sabe que fecha mesmo, mas Deus abre de outra forma, né? Amém. Eu creio nisso. Também creio. Amém, Cris. Cris, e para finalizar, que conselho você gostaria de dar para outras mães e que mensagem você gostaria de deixar aqui hoje nesse podcast, depois dessa nossa conversa? O que você gostaria de deixar para as pessoas? Deixa uma mensagem, Olha, enquanto deixa algo mãe, aqui hoje. né? Enquanto mãe, o que eu falo para todas as mães? Conheça os seus filhos. Nenhum filho é igual ao outro, né? Como a gente falou no começo, conheça, compreenda o seu filho, busque conhecê-lo, não invalide as dores do seu filho, não invalide Amém. as frustrações do seu filho. Existe uma fala que é muito comum, né, nas nossas vidas, que quando a criança chega na adolescência, ele passa a ser aborrecente. Eu não concordo. Por essa fala, eu tive muito medo de quando eu fosse passar por essa fase com o Saulo. E eu percebi que quando você depende do Senhor, ele te dá uma sensibilidade para você ter empatia pelo seu filho, pelas mudanças que ele está passando, pelas dificuldades que ele tem, porque não é porque ele é uma criança, um adolescente, um jovem que ele não tem problema, ele tem problema. Aquele problema pode não ser um problema para você, mas para ele é, e você precisa ter essa empatia, você precisa validar a dor dele. Então, assim, a partir do momento que o Senhor plantou isso no meu coração, a adolescência não foi difícil. Mas se eu fosse escutar as pessoas falando que era aborrecência, eu ia continuar com medo. Eu tinha medo. Olha só. Eu tinha medo. Porque as pessoas falavam tanto. E assim, óbvio, não é um período fácil, né? É um período Sim, de sim, mudança. sim. Mas nós passamos por tantas mudanças também, a gente não quer ser compreendido. Então a Exatamente. gente precisa compreender os nossos filhos, Compreender antes de ser compreendido. não é? É, Então, assim, eu sei que não é fácil, sim. né? O Saulo vai fazer aí 22 anos, não é fácil. Mas você se colocar no lugar da criança faz toda a diferença. Validar, sabe, a dor da criança faz toda a diferença. Isso é empatia, né? Empatia é ter a perspectiva do outro. Sim, Não é fazer com o outro do jeito que eu gostaria, exatamente como eu gostaria que fizesse comigo. Porque, às vezes, o jeito que eu gostaria que fizesse comigo não é o jeito que o outro gostaria que precisa. fizesse com ele ou Sim, que ele precisa. sim, entendeu? Porque a necessidade Exatamente. dele é diferente, ele é um indivíduo diferente de É, mim. É a exatamente. mesma coisa de eu chegar para você, Poli, e te dar, por exemplo, sei lá, algo que eu gostaria de ganhar, mas não é algo que E que faz o não seu perfil, serve. que não serve, que você Uhum, que não goste. veste. Não é isso. Isso não é É, empatia, é, entendeu? Então, vale a pena você entender seu filho. Para exatamente. as mães neurodiversas, é, busque entender sobre a condição do seu filho, sabe? Se ele é autista, vai estudar. Hoje em dia, com a internet que nós temos, não tem desculpa. Não tem desculpa. Ah, você tem uma dúvida? Você não tem certeza? Leva num neuropediatra. Eu falo isso para todas. Você tem alguma dúvida? Leva. Ah, mas e se não for? Você vai estar perdendo alguma coisa? Aí você vai ter Se você consciência só de que se tem eu, a né? ganhar, entendeu? Leva seu filho num profissional, de preferência Sim, num psiquiatra, num sim, neuropsicólogo, né, pediatra. Porque se ele não tiver nada, ok.
você vai ter certeza daquilo. Mas e se ele tiver, você já começa a entrar com intervenção. E Exatamente. busca entender, busca aprender, leia muito. Foi lendo muito, inclusive lendo. Você vê, eu tenho o Caleb que agora que ele vai fazer 7 anos. Mas eu não estava lendo só conteúdo de mães neurodiversas. Eu comecei a ler também conteúdo de autistas adultos. Olha, isso E é muito assim eu importante. descobri que o Carlos era autista. No começo ele também não aceitou. E aí ele falava assim para mim assim, você vê autismo em tudo agora. É porque tá novo, é porque é recente, é novidade. Eu comecei a ler para ele relatos de autistas adultos sem Uhum. falar. E aí ele começou a se identificar. Falei, pois é, essa pessoa que é autista. Então, assim, a gente precisa parar de olhar só para a nossa realidade. Sim. De olhar para a realidade das pessoas que estão ao nosso redor também. Ter a curiosidade de entender o ser humano. Nós somos muito É diversos. isso mesmo. E a gente começa a ver mesmo quando a gente começa, por exemplo, a gente compra um carro de uma cor, de um modelo. A gente começa a ver outros carros daquela cor e daquele modelo. Uhum. Mas aqueles carros estão lá, daquela cor, daquele Sempre modelo. É porque, estiveram. A exatamente. gente não A prestava gente só não atenção, prestava atenção, né? né? Assim como o autismo também, Sim. né? E aí, outra coisa que eu falo também, às vezes as pessoas vão ouvir esse podcast e falar assim, nossa, mas ela falou só da maternidade, falou só do casamento, só, né? E ela, como pessoa, gente, vai viajar, vai passear, vai sair com as amigas. Eu tenho 2 amigas de mais de 20 anos, a Ariane e Cida, beijo pra vocês. Toda semana a gente se esforça. Não é toda semana que a gente consegue, mas a gente se esforça para que toda semana nós estejamos juntas para sair para tomar um café, para bater um papo. A gente mais bate papo que toma Uhum, café, né? A gente ora umas pelas outras, a gente lê livros juntas, sabe? uhum. Não é só filho, não é só casamento. Uma vez a terapeuta do Caleb falou assim para mim, olha, eu estou oferecendo um curso de aba para que as mães sejam aplicadoras dos seus filhos. Poli, eu resisti de ser uma supermãe para ser só a Cristina. Eu não quero. Eu preciso respirar outra coisa que não seja autismo. Eu preciso ser eu também, Sim. entendeu? Uhum. No começo eu fiquei muito mal com isso, porque era uma oportunidade do Caleb ter todas as terapias. Era uma oportunidade do Caleb ter mais intervenções em casa. Sim, Mas também era uma oportunidade de eu me perder sim. enquanto indivíduo. Então, assim, eu falei. Foi um não, assim, tão tranquilo na hora, sabe? Depois eu fiquei uns dias mal, mas o Espírito Santo me trouxe e falou assim: olha, você precisa viver, você precisa estar bem. Se a gente não estiver bem, a gente não consegue cuidar dos nossos do jeito que eles precisam. Então, se cuide, sabe? Faça algo que você goste. Vai ler um livro, vai ler a Bíblia, né? Vai estudar a Bíblia, vai orar, vai, sabe? Vai pro cinema. Eu mais falo, a gente vai pro cinema todo mês. Então, assim, cuida da sua saúde mental, cuida da sua saúde espiritual, da sua saúde física. Se cuide. É igual o avião, né? Quando a gente vai viajar, e eles falam, né? Se acontecer qualquer situação, primeira coisa que você faz é colocar a máscara Sim, em você e depois na outra isso. pessoa. Porque se você naquele momento não conseguir colocar em você para se salvar ali naquela, Como que você vai na salvar os intempérie, outros? você não vai conseguir. Então, se você não conseguir, né, se ajudar, se você não Uhum. estiver bem, você não vai conseguir também ajudar quem está do seu lado. Eu abri meus olhos para essa realidade há muitos anos atrás, quando eu participei, quando eu comecei a fazer terapia. O meu psicólogo da época era um psicólogo bem loucão, Uhum, mas ele deixou algumas verdades que ficaram. Ele falou assim para mim assim, um dia assim, Cris, se você tiver num galpão, né, um galpão ali, onde que estão ali todas as pessoas que você ama, uhum, a sua família, os seus amigos, todo mundo que você ama tá ali. E o uhum. galpão pegou fogo. Quem que você salva primeiro? Na época eu tinha só o Saulo. Falei assim, nossa, meu filho, cato ele, ó. Ele falou assim, você tá errada. Você tem que se salvar, porque senão nem seu filho você consegue se salvar. E é isso. É isso. É uma verdade que eu carrego pro resto da vida. Se eu não me cuidar. E outra coisa, a maternidade, eu percebi isso. A maternidade, ela é muito solitária. Nós dormimos pensando no serviço de amanhã, em preparar o início do dia para que o restante vá bem. Sim.
Como que tá o uniforme do marido? Como tá o uniforme da criança? Será que tem lanche? Entendeu? Será que tem feijão cozido? Tem carne para descongelar? Eu não fui na feira? Sim. Quem é que cuida da gente assim? Só Deus. Entendeu? Mas assim, naturalmente, né? Não tem. E é por isso que eu acho maravilhosa a forma que Deus usa a maternidade Sim, para comparar. Para que a sim. gente, pelo menos, vislumbre um pouquinho do amor que ele tem por É, nós. Porque ele é assim. exatamente. Ele é assim. Ele cuida sem esperar nada em troca. É isso Ele cuida mesmo. com amor. Ele deu a vida. Isaías diz isso, né? Pode uma mãe abandonar o filho que ainda mama, mas Deus não abandona. Tá vendo? Exatamente. Exatamente. Amém, é isso mesmo. Cris, muito obrigada Ah, eu que pela sua agradeço. participação. Foi muito bom ter aqui conosco. Quer falar mais alguma coisa? Não, chega de falar. Já tá deu a hora aí já, né? Mas foi muito Acho que bom. E nós, se deixar aqui, gente. foi muito bom ter você aqui conosco. Foi E maravilhoso. nós agradecemos você também, que nos acompanha. E eu quero deixar aqui para a gente finalizar. Continue crescendo aqui conosco também nessa verdade, a verdade que liberta. Amém. Eu quero finalizar com uma passagem bíblica, que está lá em Efésios 4, 14 e 15, que diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Que sejamos cada dia mais dessa forma, não levados de um lado para o outro, mas que estejamos firmes em Cristo, crescendo na verdade, nessa verdade que liberta. Curte, compartilhe cada vez mais e que você possa ser edificado Amém. com essa mensagem, com esse testemunho. E nós te esperamos no próximo episódio do podcast Verdade que Liberta. Até lá!